aproveitar, voltar para a questão do tarifaço e Eduardo Bolsonaro, porque o senhor colocou um vídeo nas redes sociais que diz que o senhor diz o seguinte, melhor falando, abrindo aspas, eu gostaria que o meu filho fizesse o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Então, todo esse impacto que a gente está vendo no setor produtivo, o senhor cita mesmo o impacto em Santa Catarina e como o senhor apresentou as emendas para tentar diminuir esse impacto no setor produtivo. O senhor acha que é legítimo porque um filho está fazendo isso em nome do pai? Não, eu acho que o meu filho, ou o filho do Jair Bolsonaro, um faz e outro poderia e deveria fazer, é denunciar que o seu pai está sendo perseguido. E ele está. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Está perseguido porque, primeiro, o Lula, como ex-presidente, foi julgado na primeira instância. Não mudou a lei, mas o Bolsonaro, ex-presidente da República, é julgado por uma turma do Supremo. Nessa turma, 3, pela ética da suspeição, um foi advogado do Lula. Rodou o mundo denunciando a justiça brasileira. Lembra disso? Denunciando a má justiça brasileira. Eu não vou falar em inglês, vou falar em português. O ministro Zanin patrolou o mundo dizendo isso. Falando mal de nós. Segundo, mas não foi o único. O ministro Flávio Dino ou perdeu ou não quis mostrar as câmeras do seu ministério. Ele era ministro da Justiça. Ele é que recebeu. Eu sei que a gente ele recebeu as mensagens da ABIN. E finalmente, senador, e finalmente a turma de 5 faz ele muito bem em dizer. Eles vão condenar o Eduardo e qualquer um, porque dentro de uma narrativa de que eles são uma narrativa que tem delações, uma narrativa que tem um vasto material probatório, inclusive da tentativa de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do próprio ministro do STF. Portanto, essas coisas é preciso que os fatos venham à tona, que todos os autos possam ser liberados para o grande público, para a gente ver o tamanho da atrocidade do que estava se planejando no Brasil. É um ponto importante. Houve agressão ao Brasil? Não. Não há nenhuma agressão ao Brasil. Primeiro, quanto à questão da tarifa comercial, os Estados Unidos agrediram a Índia? Não. Eles tomaram... No caso da Índia era o petróleo comprado da Rússia, né? Não, mas isso depois de ter feito um acordo. Né? Agrediram a China, brigaram, os presidentes conversaram, suspenderam por 90 dias e mais 90 dias. O que nós estamos vivendo? E aí, o esforço que o Congresso fez, por alguns até não incompreendido, não interessa, nós fizemos bem feito, fizemos o que era possível e a nossa comissão continua existindo, mesmo neste momento, preocupados em favorecer relações. Agora, o presidente da República, de lá e de cá, o de lá eu não posso influenciar, o daqui tomou alguma iniciativa? Quem coordena, quem comanda as relações internacionais de um país é o presidente da República, é o executivo. Não é o Congresso. E, ao contrário de todos os outros chefes de Estado, o nosso não tomou nenhuma iniciativa. Quero levar isso para existe uma coisa chamada ética da responsabilidade. Muita gente não gosta de escutar isso. É inerente ao cargo de presidente da República, seja da Suíça, que foi lá, não foi recebida, mas foi. Seja o Putin, seja o... Não interessa a legitimidade. É da responsabilidade do chefe de uma nação se expor para reduzir danos à nação que o elegeu, à nação que ele dirige. Mas o senhor acha, eu vou levar essa pergunta para o senhor, mas o senhor acha legítimo o governo dos Estados Unidos, o presidente americano, demandar uma mudança no judiciário brasileiro, na forma como o judiciário brasileiro está julgando ou no julgamento feito pelo judiciário brasileiro, em troca de retirar ou colocar tarifa? Olha, a nossa Constituição não permite que poder interfira no outro. Não me cabe, e não sei se a americana permite. Agora, não é a primeira vez que uma autoridade brasileira procura os Estados Unidos para influenciar a política local. Exemplo concreto. Dia 13 de maio deste ano, o atual presidente do Supremo, ministro Barroso,
num discurso que está gravado, informou que quando o presidente do TSE, entre 2020 e 2022, ele procurou a Embaixada dos Estados Unidos para que a Embaixada e o Departamento de Estado influenciasse na política brasileira. Isso ele disse, ele declarou dia 13 de maio. Portanto, não me cabe julgar o que o moveu a isso, nem o que moveu o presidente Trump. O presidente Trump maltratou o presidente da Ucrânia na sua primeira reunião, recebeu muito bem na segunda, mas o presidente da Ucrânia não deixou de procurá-lo, mesmo tendo sido maltratado na primeira. É da ética, da responsabilidade do cargo. E se ele for humilhado, se ele for maltratado, nós brasileiros teremos que suportar e ser solidários. Escuta, como é que o senhor avalia essa declaração dele de que o presidente Lula tinha que fazer mais, levando em consideração uma declaração do próprio presidente dizendo que não ligaria para Trump, que poderia ser uma humilhação? Em primeiro lugar, é preciso dizer que houve uma agressão. Quando o presidente americano coloca num documento oficial daquele país e exige informa que estava sobretaxando o Brasil, porque tem uma decisão do judiciário brasileiro que ele quer que seja desfeita e se isso não acontecer, ele vai manter as tarifas e ele insiste nisso e ele aumenta a aposta. Então, houve uma agressão. A agressão aqui, ela não é física, ela é institucional. Ou seja, ele agride o modo de funcionamento do Brasil, tenta intervir no modo de funcionamento do Brasil. Veja, ele é o chefe do Estado americano e ele está interferindo em assuntos internos do Brasil. Quanto ao presidente Lula, ele tem que preservar pela autoestima do povo brasileiro. Ele representa o Brasil, ele representa o povo brasileiro. Ele chegar sem a altivez, sem uma posição de representação, humilhado, depois de ter sido agredido por outro país, isso não dialoga com aquilo que a gente pode fazer. Primeiro que a gente não tem, eles mentiram para o Brasil e para o mundo todo dizendo que o Brasil tem vantagens na relação comercial com os Estados Unidos, que a gente tem superávit, ou seja, que eles vendem menos e compram mais do Brasil. Outra mentira, ou seja, é um conjunto de desinformação e de mentira, e além de tudo isso, ele impõe uma tarifa de 50%, exigindo que o Brasil, para poder se livrar dessa tarifa, tenha que mudar uma decisão do judiciário que ainda nem sequer foi tomado, ou seja, interferir num julgamento em curso no Brasil. Então, isso é uma agressão clara e o presidente Lula, no meu modo de ver e na análise de todos os especialistas em relações exteriores, claramente diz que ele não pode ir para uma situação de humilhação, porque é a humilhação do Brasil. O Zelensky foi humilhado. Eu não sei se isso é bom para o Brasil, bom para os brasileiros e bom para a imagem de um país que tenta se recolocar no mundo com um papel de liderança. E é importante frisar bem, o Brasil lidera um bloco econômico que representa 40% do PIB mundial, metade do comércio e metade da população mundial. Nós representamos isso e quem representa isso hoje é o Brasil. Deixa eu voltar então para o debate colocando um fato importante que foi a decisão do ministro Dino de ontem. Hoje ele faz um esclarecimento à decisão dele. Na prática ele diz que ordens executivas e judiciais de outros países não podem valer no Brasil e diz que os bancos, se forem tomar alguma medida relacionada a essas ordens de fora, têm de pedir autorização para o STF. Isso causou uma grande repercussão nos bancos, as ações caíram e os bancos, com seus respectivos departamentos jurídicos, temendo como vão agir agora, uma vez que podem ser sancionados lá fora e aí as implicações acontecem sendo na vida real deles aqui dentro também. Como é que o senhor vê a decisão do ministro Flávio Dino? Eu vejo como um momento de coerência política do ministro Flávio Dino. Magnitsky ofende qualquer comunista. Essa palavra é uma agressão ao comunismo, porque este cidadão ofendeu profundamente o comunismo russo e soviético ao denunciar como é que eles faziam justiça. Eu acho que o ministro Flávio Dino, que é egresso do PCdoB,
Está sendo coerente.